Fala, torcedores do São Paulo! Hoje tenho para vocês 4 notícias bombásticas do São Paulo, então fique até o final do vídeo. Se inscreva no canal e deixe seu like e dê a sua opinião nos comentários. Primeira notícia. Veja quantos jogos do São Paulo Rafael e Pablo Maia podem perder por convocação para a seleção. O goleiro Rafael e o meio-campista Pablo Maia foram convocados pelo técnico Dorival Júnior para 2 amistosos da seleção brasileira, contra a Inglaterra e Espanha, nos dias 23 e 26 de março, respectivamente. Por isso, podem desfalcar o São Paulo em até 2 partidas do mata-mata do Campeonato Paulista. As quartas e as semifinais do Paulistão estão previstas para os dias 17 e 27 de março, de acordo com o calendário da Federação Paulista de Futebol. Se chegar até lá, o São Paulo pode ter de entrar em campo sem 2 de seus principais jogadores. A apresentação para o período de treinos com a seleção brasileira será no dia 18 de março, um dia depois das quartas de final do Paulistão. Dependendo da programação da CBF, ainda será possível contar com Rafael e Pablo Maia em caso de classificação para esta fase da competição. Como a semifinal seria apenas um dia depois do segundo amistoso da seleção brasileira, a presença de Pablo Maia e Rafael numa eventual partida desta fase do Paulistão fica em dúvida. Antes de se apresentar a equipe comandada agora por Dorival Júnior, a dupla do São Paulo ainda entra em campo contra o Palmeiras neste domingo e contra o Ituano, no dia 10. Segunda notícia. Casares avalia a proposta por lateral para o São Paulo. O São Paulo segue em busca de novos reforços para a temporada de 2024. Uma das posições mais carentes do elenco do tricolor é a lateral esquerda, que conta praticamente só com Wellington. Patrick, garoto da base, ainda não tem muita experiência no profissional e vem sendo colocado aos poucos no time de cima. A diretoria quer um nome mais pronto para brigar por posição com Wellington. Um jogador que interessa ao São Paulo é o lateral esquerdo Marlon, do Cruzeiro, um dos destaques da Raposa na última temporada. A diretoria fez uma consulta pelo atleta. Apesar do primeiro contato, a alta cúpula, comandada por Júlio Casares, ainda não realizou uma proposta oficial, mas sabe que tirar Marlon do Cruzeiro não será uma tarefa fácil. São 2 fatores que podem atrapalhar o São Paulo em uma negociação com Marlon: a possibilidade de ele renovar o contrato com o Cruzeiro, além do alto valor de mercado do jogador. Marlon vem conversando com a diretoria mineira para uma extensão de vínculo. O salário é o que vem brecando a renovação. O Cruzeiro propôs 10% de aumento, enquanto o staff do atleta quer 20%. As partes seguem negociando. Paralelo a isso, o São Paulo terá que embolsar um valor bem alto para contratar Marlon. Isso porque o Cruzeiro já recusou proposta de 5 milhões de euros, 27 milhões de reais vinda da Europa. Corinthians, Grêmio e Internacional também monitoram o jogador e podem concorrer com o São Paulo pela contratação do lateral, que tem contrato com o Cruzeiro até o final da temporada. A urgência por um lateral esquerdo fica ainda maior por conta da situação de Wellington. Cria da base São Paulina, o jogador tem contrato com o São Paulo até o final da temporada. A diretoria já realizou propostas de renovação por mais 5 anos, mas Wellington e seu staff ainda não chegaram a um denominador comum com o clube do Morumbi. A renovação está na mão dos meus empresários e da diretoria. Estão conversando. Espero que dê tudo certo. Iniciou. São Paulo é um clube que eu amo. Temos que ver propostas com bons olhos. É um reconhecimento do trabalho que está sendo feito, disse Wellington. Wellington ganhou mais espaço no time titular depois da saída repentina de Caio Paulista, que acabou indo para o Palmeiras em uma transferência polêmica. Wellington já disputou 11 jogos em 2024 pelo São Paulo. Terceira notícia. Torcida surpreende e aceita a contratação de Matias Rojas. Matias Rojas se tornou um principal assunto no mundo do futebol na tarde desta quinta-feira, 29. Segundo Benjamin Beck, o meio-campista não é mais jogador do Corinthians. Dessa forma, torcedores do São Paulo reagiram na internet. Ainda de acordo com o jornalista, o atleta está de saída do clube porque não recebeu o pagamento de uma dívida que o clube tem com ele. Dessa forma, deve acertar a rescisão do contrato. É claro, a torcida do São Paulo reagiu com bom humor, boa parte até aceita uma possível contratação de Rojas. Não ironicamente, eu aceitava. Corinthians, atualmente, afunda qualquer jogador, comentou um São Paulino. Outro até já define um salário para o meio-campista paraguaio. Aceitaria de boa ele recebendo 500 mil reais no máximo. No Corinthians, o atleta ocupava uma posição na folha de pagamento na casa do 1 milhão de reais.
Quando foi anunciado pelo rival, muitos torcedores do São Paulo publicaram uma possível foto de Rojas com a camisa do tricolor paulista, ainda quando era jovem. Dessa maneira, com a saída praticamente confirmada, a imagem voltou a ser compartilhada nas redes sociais, fato que gerou uma hipotética contratação. Venha imediatamente para o tricolosso, foi o comentário de um torcedor. É claro, outros são paulinos não aprovaram essa ideia. O desempenho no rival foi abaixo do esperado, com muitos problemas internos. Contratado em julho de 2023, Matias Rojas disputou 30 partidas e anotou 3 assistências. Temos muitos estrangeiros no time, fica difícil trazer mais um, mas seria uma boa, disse um torcedor enfatizando o número de estrangeiros no atual elenco. Por conta dessa regra, Galopo não foi relacionado para o último confronto. Matias Rojas chegou com altas expectativas no rival, mas não correspondeu. O problema extracampo também atrapalhou o paraguaio. No São Paulo, com o retorno de James, o atleta nem deve aparecer na lista de possíveis contratações. O colombiano retornou diante da Inter de Limeira e foi um dos destaques na partida. Com um gol e uma assistência, James Rodrigues começou a temporada com o pé direito. Atualmente, o tricolor paulista possui 9 estrangeiros e no regulamento pode relacionar 7. Dessa forma, a chegada de mais um pode atrapalhar os bastidores do clube. O São Paulo está no estágio final para anunciar a contratação de André Silva, ex-Vitória de Guimarães. A diretoria estava em busca de mais um centroavante para o atual elenco. Quarta notícia. Pato alfineta Dorival e escancara bastidores polêmicos de sua saída do São Paulo. Alexandre Pato retornou ao São Paulo pela terceira vez em maio de 2023. Na época, o jogador causou grandes expectativas, pois havia feito um longo processo de recuperação na própria estrutura do clube antes de assinar, mas a passagem foi curta e com poucas chances de atuar. Em dezembro de 2023, o tricolor anunciou o fim do terceiro ciclo de Pato no clube, após 10 partidas e 2 gols marcados. Pato não gostou da forma como as coisas se deram no tricolor, tanto que chegou a ironizar o fato de ter sido pouco utilizado pelo técnico Dorival Júnior. Mas o fato é que a comissão técnica avaliou que o atacante pouco avançou desde que assinou seu vínculo pela terceira vez. Entretanto, uma entrevista de Pato concedida ao programa trouxe mais do que uma leve ironizada em sua condição no tricolor. Isso porque o jogador fez um desabafo sobre o caso. O São Paulo disse que eu precisava de 2 meses para ficar pronto, mas a fisioterapia disse que eu estava bem. Entendi, mas estava ansioso, querendo jogar, mas fui entendendo o processo, iniciou Pato. Na sequência, o atacante revela que a postura do clube foi obscura em sua avaliação. Veio a estreia contra o Bragantino, joguei alguns minutos, depois contra o Santos. Flamengo, entrei depois por 5 minutos, não estava entendendo. Acabei o ano sem entender. O que está acontecendo? Foi aí que acabou o contrato, não renovei e não fiquei. Mas algumas coisas não foram claras. O ex-treinador do tricolor, Dorival Júnior, também foi alvo de seu desabafo. Dorival comentava sobre a parte que eu deveria ser mais presente no treino. Eu não entendia, não tinha argumento complexo do que eu tinha que fazer. Tinha cobrança, mas não entendia como era. Para entrar 5 minutos não tem como dar resultado, explicou Pato. O jogador até especula que declarações que deu pedindo espaço possa ter prejudicado seu trabalho com Dorival. Em entrevista, me posicionei de um jeito que não sei. Falou que gostaria de jogar mais. Pedi desculpa ao Dorival se tinha falado algo que não deveria, mas no meu coração foi inocentemente. Foi minha expressão pelo jogo, dizendo que gostaria de jogar mais. E isso soou mal, acabou meu contrato com um ponto de interrogação. Eu não entendi até hoje, torço muito pelo São Paulo, espero que cresça cada vez, mas não entendi minha situação. Foi técnica. Contratual? Não entendi. Se fosse técnica teria que ter um tempo. Se joguei um jogo de titular e depois acabei não entrando. O atleta não deixou de expressar seu carinho pela torcida tricolor. Não entendo, poderia ser bem explicado. Foi muito boa a minha passagem, mas minha foto está lá. Tenho carinho especial pelo torcedor, vida que segue, e finalizou Pato. No final de 2023, Casares foi sincero ao abordar o que pensa sobre a contratação que acabou não vingando. Depois de deixar o São Paulo, muitas especulações pairaram sobre o futuro de Pato. 2 delas apontaram 2 clubes paulistas como destino. No entanto, nenhuma se confirmou. E um caso a comissão técnico do Santos vetou. Já na outra situação, o próprio atacante não se interessou em abrir negociação.